Olha só, o emagrecimento, depois que ele já aconteceu, tu tem que tratar ele na tua vida como se fosse um tesouro que tu encontrou, né? Que tu batalhou por ele e agora tu precisa zelar por ele, tu precisa guardar esse tesouro. Meu nome é Daniele Milhão, eu sou nutricionista desde 2009 e aqui nesse canal eu te ensino como deixar de ser falsa magra e se tornar uma magra definida. Então é o seguinte, gurias, o emagrecimento, depois que ele já aconteceu, tu precisa manter, né? Tu precisa mantê-lo, e eu vou dizer para vocês que essa é uma das fases mais difíceis, e é aí que todo mundo, a maioria, acaba se sabotando, porque emagrecer, ainda mais hoje em dia, né, com diversos métodos que tem, embora eu questione muitos deles, mas emagrecer não é a parte mais difícil, né? Qualquer pessoa emagrece. O diferencial vai ser quem consegue manter este resultado. E por que muita gente se engana aí? Porque encara a manutenção como se pudesse voltar para os hábitos antigos. Mas tem uma coisa que eu costumo dizer que é o seguinte: hábito antigo é igual corpo antigo. A forma como tu comia antes sustentava aquele corpo que tu tinha antes. Agora tu já emagreceu, tu conquistou uma nova forma física, um novo físico. Esse novo físico exige características diferentes na hora de se alimentar, de ter hábitos de vida, de se exercitar, do que tu fazia naquela época. E essa manutenção, ela exige esforço, ela é um processo ativo, ela depende de ti. A manutenção do emagrecimento, ele é como se fosse um casamento, né? A gente pode comparar as duas coisas. Não adianta tu conquistar a pessoa amada, num casamento, num relacionamento, e depois, já conquistei, agora eu não ligo pra mais nada, agora eu não trato mais ela bem, ou ele bem, né, que é que eu tô falando pras meninas, então agora eu não trato mais ele bem, conquistei já ele, agora, né, sou grossa, ando toda desleixada dentro de casa, não me preocupo mais com as necessidades dele, agora é sim, porque eu já conquistei. O que vai acontecer com esse casamento, com esse relacionamento? Vai acabar, evidentemente. O emagrecimento é assim também. Agora tu te casou no momento que tu emagreceu com um novo estilo de vida. Tu precisa sustentá-lo. Se tu simplesmente emagreceu, conquistou, né? Como se fosse conquistar a pessoa amada. Tu conquistou o teu emagrecimento. E aí tu não ligar pra mais nada, agora eu vou comer de qualquer jeito, não vou me preocupar com nada. Tu vai perder o teu resultado, né? Evidentemente, não vai dar certo. Tu não vai te manter naquele físico que tu conquistou. Sendo que a manutenção, gurias, apesar do nome manutenção, nem é uma manutenção apenas. A manutenção de quem mantém uma dieta, se cuida, é uma melhora, representa uma melhora do teu corpo. Se tu seguir na manutenção, fazendo a coisa certa na alimentação e exercício, o teu corpo vai ficando mais tonificado, mais durinho, porque a manutenção é uma fase que, além de se preocupar em não engordar de novo, que tu pode comer para melhorar a tua massa muscular, para fazer treinos melhores, coisa que lá no déficit calórico, na época que tu estava perdendo gordura, o rendimento ele não é difícil num déficit tu ter o ápice do teu rendimento, né? Às vezes eu até vejo isso nas minhas pacientes, o rendimento melhorar em déficit calórico, mas porque antes elas se alimentavam muito mal, comiam muito pouco, aí até em déficit, só porque a alimentação tá mais nutritiva já melhora, mas via de regra, não é o ápice do rendimento que tu vai ter na tua vida, né? Mesmo essas que melhoram, o rendimento melhora, mas ele não chega no ápice do rendimento enquanto a pessoa ainda está em déficit calórico. Tá? Mas a manutenção ela serve para isso também, então para tu melhorar a qualidade dos teus treinos, ou seja, teu físico vai melhorar na manutenção. Então vocês já entenderam aqui o que a manutenção não é voltar para os hábitos antigos. Agora eu vou comer todo o chocolate que eu não comi, lanche todo dia, vou comer tudo que me der na telha, tudo que eu tô com vontade de comer, que eu não estava comendo na época de fazer dieta. Não, tá? Isso é o que a manutenção não é. Agora, o que é a manutenção, então? Em termos de hábitos, né? Falando agora de forma bem prática. A manutenção, gurias, ela vai ser uma dieta também. No entanto, com mais flexibilidade do que na fase que tu estava perdendo gordura. Porque na fase de perda de gordura, eu recomendo que a pessoa, ainda mais mulheres magras, falsas magras, que querem perder aquela gordurinha, que é questão de detalhe, eu sempre recomendo a vocês que façam à risca a dieta, que não tenha refeição livre, que não tenha saidinha, que não coma sobremesa, que não vá em restaurante, né?
trago verdades aqui nesse canal. Por que eu recomendo isso? Para tu acabar logo com o teu processo de déficit calórico. Ele não tem que durar mais do que 2, 3 meses estourando para uma mulher magra. Quem vai ficar mais é pessoas com sobrepeso, com obesidade. Agora, magra, que quer dar aquela lapidada, é 2, 3 meses, no máximo, em déficit calórico. Às vezes 1, tá? Por isso que eu exijo, né, das minhas pacientes que me procuram, exijo não, né, porque eu não vou ter um fiscal batendo na casa dela. Mas eu recomendo, eu oriento que ela tenha um rigor de fazer o máximo a risca possível para acabar logo com o processo. E aí entra a fase de manutenção, então, que também ela vai ter uma dieta, só que com mais flexibilidade. Na fase de manutenção eu também coloco alimentos que daqui a pouco não tinha lá na fase do emagrecimento, porque não saciavam tanto, ou alimentos saudáveis, mas que a pessoa goste muito, eu incluo isso. Ai, Dani, dá para incluir tudo que eu quero na dieta de manutenção? Não, né? Alimentos não saudáveis vão continuar sendo um extra, vão continuar de fora, mas aí que tá, na manutenção tu vai poder ter alguns extras sem te prejudicar, entende? Diferente lá do emagrecimento, que eu falei da fase de perder gordura, que tu vai evitar sair, que tu vai evitar fazer qualquer saidinha, até em restaurante tu vai evitar comer. Na fase de manutenção tu vai poder 1, 2, 3 vezes na semana, quem sabe, né? E a gente vai descobrir quantas vezes tu pode. Fica aqui comigo até o fim desse vídeo que tu vai entender quantas vezes no teu caso tu pode sair. Mas tu vai ter essa flexibilidade de poder. Então, um exemplo, tá? Eu não vou colocar uma carne gorda, né, na dieta, mesmo na dieta de manutenção. Então eu acabo não colocando até mesmo salmão, porque é um peixe muito gorduroso. Eu também não vou colocar costela, né, que é uma carne gorda, e salsichão, que é uma carne gorda. Mas significa que a pessoa nunca vai poder comer um salmão? Não significa isso. Ela pode, até toda semana, dependendo, ela vai poder comer. Só que como que ela vai fazer isso? Numa saída dela. Vai representar uma saída da dieta. Você tem que tirar da cabeça, gurias, querer comer tudo com a aval da Nutri. Ai, não tudo a Nutri tem que incluir, porque senão... Não! Num bom acompanhamento nutricional, tu vai aprender a ter autonomia. Tu vai aprender a sair da tua dieta sem te prejudicar. E, inclusive, sem ficar com peso na consciência, né? Porque não é vida. Tu ficar algemado numa Nutri só poder comer o que tá na dieta. Não! Tu vai saber sair. Então, as coisas saudáveis eu incluo no plano. A pessoa quer lá uma pipoca, uma farinha de milho para fazer uma polenta, sei lá, isso é o que me ocorreu agora, né? Ou às vezes em determinados processos da perda de gordura eu restringo mais as frutas, porque elas não dão muita saciedade, mas no emagrecimento, na manutenção, eu coloco uma tabela enorme, com mais de 30 frutas. Eu incluo então essas coisinhas, eu amo comer pipoca, coloco ali, porque é um alimento saudável, mas o que não é saudável, o que não é tão saudável assim, ou que vai fugir muito do contexto do plano, como alimentos super gordurosos, a pessoa vai contar como uma saída da dieta, que então na manutenção ela vai poder ter, diferente da perda de gordura, tá? Agora vamos aos detalhes, né? Quantas vezes, Dani, quantas refeições livres? Isso também é algo que tu não vai ficar preso a nutricionista te dizendo, tu pode fazer uma refeição livre, tu pode fazer 2 refeições livres, como eu vejo muito por aí. As pessoas às vezes até, não vou naquela Nutri, não vou na Demilhão porque ela não vai colocar refeição livre, eu vou naquela outra Nutri que vai colocar. Só que, gurias, a nutricionista alguma consegue estimar quanto que vai ter de nutriente na tua refeição livre para poder calcular. Tá escrito na tua dieta que tem refeição livre, desculpa te desiludir, tá? Mas ela não tá calculada. Porque como é que a nutricionista vai adivinhar o restaurante que tu foi, quanto que o chefe colocou de óleo no molho da massa? Não tem como saber. E eu posso falar por mim, lá quando eu iniciei a minha carreira, lá em 2009, 2010, 2011, no início, eu colocava, tá, refeição livre porque eu queria agradar o meu paciente. Eu tinha medo de ser uma nutridurona, como eu tenho a fama de ser hoje, que não ia ter paciente, né? Então eu incluía. Mas mesmo naquela época que eu incluía, não estava calculado, né? Eu contava com a sorte da pessoa não exagerar e ter resultado mesmo assim. Só que era uma época que as pessoas tinham menos resultado comigo. Quando eu passei a não colocar mais refeição livre, veja bem, não é que eu proibi, eu passei a não dizer mais que estava incluído uma refeição livre na dieta dela. O que aconteceu? As pessoas passaram a ter muito mais resultado comigo. Mas não é que elas deixaram de fazer refeição livre, tá? De sair da dieta, elas até saem.
Só que elas saem com mais cautela, porque agora é como se elas pagassem essa conta. Se a Nutri escreve uma refeição livre, 2 refeições livres, na época eu colocava 2. O que acontece? A pessoa pensa assim, ó, não, é a Nutri que colocou, tá na conta da Nutri. E aí, se tu chega na Nutri e não tem resultado, a culpa é da Nutri, a culpa era minha quando eu colocava e a pessoa não tinha resultado. Porque eu não explicava isso pra ela. A tua Nutri que tu foi e colocou refeição livre, ela te explicou que não tá calculado? Ela vai contar com a sorte de tu ter resultado? Pois é. E aí, quando eu passei a não colocar, as pessoas, claro, elas vão num evento, elas saem, só que elas fazem isso com cuidado, porque elas sabem que não tá aí. Então, a culpa é delas se não tiver resultado. Ai, foi maravilhoso isso, tá? Pra mim e pros pacientes também, que chegam com muito mais consciência em mim. Quando eles não têm resultado, lá no começo, eles diziam o seguinte, não sei porque não tive resultado, eu fiz tudo 100%. E o 100% era com as 2 refeições livres que eu tinha colocado. Hoje eles chegam e falam assim, ó, eu fui bem, mas eu poderia ter ido melhor ainda, é que eu tive as minhas escapulidas. É assim que acontece, tá? Mas então, como que tu vai sair na manutenção de modo que tu não te prejudique? Primeiro, por que dá para colocar a refeição livre na manutenção, né? Por tua conta e risco, claro, mas por que tu pode escolher sair? Porque a manutenção tu não quer mais perder peso. Então, diminui um pouco aquele rigor, é um pouco mais, não é simples manter, tá? Mas é um pouco mais fácil do que perder peso. Então, como tu não precisa mais baixar peso, tu vai poder fazer uma saidinha, talvez essa saidinha te aumente um pouco o peso ali, te enche, te aumente o peso, mas tu vai ter o restante da semana para recuperar isso, tá? Então, como é que se faz, gurias, essa saída? Eu sugiro deixar mais pro final de semana, não ser que eventualmente tenha alguma coisa durante a semana, mas te guarda pro final de semana. E aí tem uma coisa que eu recomendo todo mundo fazer na manutenção, que é se pesar. Como que tu vai te pesar? Toda segunda e toda sexta-feira, para justamente ver o impacto do final de semana. E essa pesagem sempre é a primeira coisa do dia, tá? Logo que acorda lá com a mesma roupa, antes de tomar o café da manhã, vai e te pesa. O que tem que acontecer? Tu tem o teu peso base, depois que tu emagreceu, né? Digamos, vou chutar aqui, 60 quilos é o peso que tu chegou e é o peso que tu te gosta. Então, gurias, se esse é o teu peso base, e cada uma vai pensar no seu peso que se gosta, tu tem que sempre girar em torno daquele peso ali. E não se permitir ficar com nenhum quilo a mais, porque é de 1 em 1 que volta tudo. Então, assim, teu peso base é 60. Tu chegou na sexta-feira, fez uma semana linda, maravilhosa, fez tudo certinho, treinou, chegou com 60, 59,5 na sexta-feira. Saiu no final de semana, fez tua refeição livre, na segunda-feira tu chegou com 61 quilos. Calma, né? Tá tudo certo. Na manutenção isso pode acontecer. Na perda de gordura que não dá para acontecer, porque senão tu vai viver sempre girando no mesmo lugar. Isso é para manutenção, tá? Então aí tu chegou com 61 quilos na segunda-feira. O que tu vai fazer? Tu vai seguir a tua semana normal, tu não vai cortar nada. Não vai voltar para a dieta de emagrecimento, não. Vai seguir a tua semana na dieta de manutenção, porque ela é suficiente para te fazer perder 1 quilinho. Caso tu tenha aumentado 1 quilo, 1,5 quilo, a dieta de manutenção faz tu perder. Até porque esse 1 quilo ele veio de uma coisa fora que tu comeu no final de semana. Se tu voltar para a dieta durante a semana, tende a baixar. E aí tu vai acompanhar. Chegou na sexta-feira seguinte, a dieta em dia durante a semana, tu vai te pesar na sexta. Na sexta-feira, voltou para os 60 quilos, que é o teu peso base, 59,5, voltou. Beleza, tá pronta para sair de novo. Pode fazer outra refeição livre naquele final de semana. Agora, gurias, vai acontecer de vez em quando, né, faz parte do jogo, de tu fazer tudo isso, né, chegou bem na sexta, aumentou um pouco o teu peso na segunda-feira, ou não aumentou tão pouco assim, te passou no final de semana, aumentou e chegou com 62 na segunda-feira. Aí o que tu vai fazer? Tudo normal, volta pra dieta de manutenção na semana, aí vamos supor que tem uma semana aí, né, vez ou outra, que tu não perca tudo durante a semana. Então, tu chegou com 62 e na sexta tu estava com 61. Não te permita ficar com 1 quilo a mais, porque é assim que vai engordando de novo, né? Repetindo aquilo que eu falei. Teu peso base é 60, não 61. O que tu vai fazer, né? Qual é o preço, digamos assim, que tu vai pagar por ter te passado no final de semana anterior e não ter conseguido perder tudo? Tu não vai fazer low carb, cetogênica, jejum, não. Tu simplesmente vai passar aquele final de semana, somente aquele, só um, te mantendo na tua dieta, sem sair daí naquele final de semana.
E aí, na próxima vez que tu for sair, 15 dias depois, tu vai sair de forma mais moderada. Simples assim. Só um final de semana, tu não precisa daí fazer mais 2 meses de dieta de emagrecer, entendeu? Por isso que tem que ficar de olho, porque daí é sempre pouquinho, caso tu tenha que recuperar, ficar um final de semana sem sair, vai ser um só, entendeu? E isso, gurias, nos ensina até a sermos mais comedidas, porque daí tu vai saber, bom, a forma como eu comi naquele final de semana eu não consegui recuperar. Então agora, nas próximas vezes, a gente quer sair todo final de semana, né, na manutenção. Então a gente tem que sair de modo que não exagere tanto, né? E assim vai. Quando tu faz isso, tu aprende tu entende o teu corpo. Tu sabe até quantas peças de sushi tu pode comer sem te prejudicar. Tu começa a compreender. Isso é libertador. E aí, o que acontece? Eu tenho pacientes que, inclusive essa semana, atendi uma paciente que voltou em mim vários meses depois, se não me engano, 7, 8 meses depois, fazia 8 meses que eu não atendia ela, na última consulta ela tinha entrado em manutenção, e ela voltou até com menos peso agora, e ela saiu, passou por festas de final de ano, viagens, várias coisas, e ela voltou igual, até com uns gramas menos na balança, porque ela aprendeu a sair. E gurias, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu consultório para consultas presenciais à distância, também o link da mentoria da Falsa Magra, que é uma mentoria que eu tenho junto com meu marido, Chama-se Treinador, onde nós te ensinamos a calcular, montar a tua própria dieta, montar o teu próprio treino para ter resultado. É para quem quer se apropriar do conhecimento. Se tu quiser participar da próxima turma, o link está aqui. E se tu gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui pra mim, se tu tá na manutenção, se tu quer atingir a manutenção. Dani, tô só pela manutenção. Te inscreve no canal e deixa o teu like. Tchau, até o próximo.